À data que eu estou a gravar este vídeo, está quase a sair, a partir do vídeo sai antes, está quase a sair a substituta desta gráfica, que é uma 7600 XT, e está quase para sair a 9060 XT. E tenho aqui, como exemplo, uma 60, uma 4000, RX 4060 da AMD também, que já foi uma gráfica de entrada da AMD. E nós temos para sair a substituta desta, mas voltando atrás em termos de gerações e não sei o quê, esta antecedeu esta, porque esta é uma 600 e 600 vem de 60, isto era a 60. Isto é de 2017 ou 16, portanto tem 8 ou 9 anos. Portanto, eu vou fazer uma coisa, pode parecer estúpida, mas tem um propósito. E ao mesmo tempo vamos parar para pensar um bocadinho no que é que mudou, para bem ou para mal, nestes anos. Como é que nós saímos disto, ao preço que é e para aquilo que serve, e chegamos a estas gráficas para aquilo que servem e ao preço que estão. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Boas bandidos, e sim, esta sim é substituta, porque esta em particular é a versão de 4 GB, porque havia a de 2. E surpreendam-se, a de 4 não fazia sentido porque a gráfica não consegue puxar mais de 2, não é? Portanto, é como a 5060 que não, só precisa de 8 GB porque não pode puxar mais, não tem. Eu expliquei isso num vídeo atrás. Chega a ser hilariante quando tu paras para pensar no argumento. Portanto, esta é a XT que tem 16 GB a mais, tem memória a mais, e esta era a versão de 4 GB, tinha memória a mais. A 5060 já saiu, custa o que custa, e aquilo que a Nvidia usa como argumento, e depois no Reddit e nos Discords e nos comentários dos canais do YouTube, o que as pessoas que defendem a Nvidia de borla argumentam também, e a AMD é a mesma coisa, porque também há gráficas da AMD com memória a menos, entre aspas, o que as pessoas usam para defender. É engraçado, porque eu vou-vos deixar um vídeo muito bom, de um youtuber pequeno, mas fez um teste muito simples, que sabem aquela expressão que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Vejam esse vídeo, porque o argumento pode ser para alguns que a vantagem de comprares uma RTX é que podes usar Ray Tracing, portanto associar Ray Tracing a uma RTX 60 hoje em dia. Existem dois tipos de Ray Tracing que uma 60 da Nvidia consegue reproduzir, consegue criar. É aquele Ray Tracing onde a diferença é tão pequena que não muda a experiência de jogo, ou aquele tipo de Ray Tracing onde o chip não aguenta. Portanto, vender Ray Tracing para comprar uma 60 é um bocado de esticar a corda. Até porque elas têm aumentado de preço, portanto, uma das justificações para aumentar de preço é que tem os cores para Ray Tracing, mas porque não uma opção sem Ray Tracing, já que tipo aquilo não interessa. Mas depois temos o Frame Generation, porque o Frame Generation na nova geração é a melhor coisa do mundo, não tem efeitos secundários, não tem desvantagens e podes utilizar em qualquer jogo sem exceção. É óbvio que é mentira o que eu acabei de dizer, mas vamos fazer de conta que é verdade. Que não tem efeitos secundários em input lag, que não tem efeitos secundários na imagem, portanto todas as pessoas, sem uma única exceção, vão gostar de utilizar o Frame Generation, e que para além disso a última geração de Frame Generation funciona em todo e qualquer jogo sem exceção. Vamos fazer de conta que tudo isto é verdade. O vídeo que eu te vou passar, porque não estava planeado, achei piada e guardei para vos mostrar neste vídeo, vejam. O que é que acontece se tu quiseres usar o Frame Generation, porque é o que justifica uma gráfica desse desempenho e com essa VRAM naquele preço. Se tu não tiveres VRAM, o que é que acontece? Vê o vídeo. Quero dar os créditos a quem fez o vídeo e não a mim, está bem? Agora, isto aqui é fantástico, porque isto representa uma era onde tu tinhas 100 e tal euros como ponto de partida para a gráfica mais simples para jogar jogos da altura. Portanto, ia ter limitações,
mas custava 100 e tal paus. E é óbvio que houve uma coisa chamada inflação e tudo à nossa volta aumentou de preço, não necessariamente de valor, mas de preço sim. Portanto, as gráficas têm que aumentar de preço, certo? Até aí não vou não vou fingir que não existe, porque tudo está a aumentar de preço, ou mantém o mesmo preço e baixa a qualidade. Portanto, são dois efeitos, são dois lados da mesma moeda, não é? Portanto, a mesma coisa aumenta de preço ou a coisa com o mesmo preço baixa de qualidade. Mas nós passamos de 100 e poucos euros de uma gráfica que é tipo, olha, é o mínimo que há para jogar, não vai dar para jogar tudo a 200 FPS no Ultra, mas com menos FPS ou sem ser no Ultra deves conseguir jogar jogos. E depois tinhas uma gráfica de topo que era tipo 5 vezes mais. Okay? Claro que depende um bocado de versão para versão, mas tinhas 100 e tal paus de partida, as 1050 da Nvidia, as 4060, que by the way, a 4060 costumava ser um mau negócio, porque a 4070 e depois a 5070 e 80 costumava valer muito mais a pena. Aquilo que tu pagavas a mais compensava o que tu ganhavas, portanto tu ganhavas mais produto em relação ao que tu pagavas a mais. Isto era tipo um mau negócio, mas era uma opção que existia a 100 e tal paus, e depois multiplicavas por 5 o preço e tu tinhas mais ou menos, tipo, era mais ou menos isso o preço de uma gráfica de topo, sem contar com a Titan da Nvidia, mas a Titan é a GPU que eu chamo GPU vaselina, porque podemos conversar um bocadinho sobre a Titan, que é engraçada a história. E passamos para uma era onde temos tipo 400 paus é o ponto de partida, portanto de 100 e tal passamos para 400, é proporcional à inflação? Não me parece ser proporcional, portanto existe aqui alguma coisinha a mais à partida, não é? Mas mantém-se a filosofia, portanto temos o ponto de partida que são 400 paus, pode ser 380, pode ser 430, é o ponto de partida das gráficas gaming atualmente, e depois multiplicas por 5 e tens mais ou menos assim. Claro que em alguns casos pode ser por 6,2, noutros pode ser por 4,8 o multiplicador, mas vamos assumir uma média de 5, multiplicas por 5 e tens o preço das gráficas topo de gama. É esse o range que nós temos. E isso põe de lado muita gente, porque há muita gente que simplesmente não pode pagar. E há pessoas que podem pagar, mas têm outras prioridades, mano. Eu monto PCs para todo tipo de pessoas, todo tipo de PCs, e muitas vezes nem sequer são para jogos. Mas quando é para entretenimento, eu vejo isso muitas vezes e não tenho como não pôr de lado da pessoa, porque é o meu lado também, eu também sou consumidor, que é tipo, não é uma questão se eu posso pagar, é uma questão se eu devo. Imagina o seguinte caso, que é um caso que eu vejo regularmente e faz todo sentido. Quando a pessoa está na seguinte situação, opa, isto é tudo muito bonito, mas é assim, eu tenho 2 filhos, e tenho um carro que das duas uma, ou eu vou gastar 1200 euros para arranjá-lo, ou vou comprar outro. Entretanto, tenho também uma mulher que quer, sei lá, gostávamos de poder viajar. Portanto, não é questão se eu posso, é questão se devo, porque entre carro, mulher, viagem, filhos e não sei o quê, qual é a percentagem de importância que tem eu, em vez de jogar a 80 FPS no médio, jogar a 200 no ultra? Percebes? Qual é a percentagem de importância que isso tem? E quando a pessoa não pode pagar ou não atribui a mesma percentagem de importância a outras coisas da vida, começamos, muitos de nós, a ficar de fora quando o preço de partida são 400 paus, por exemplo, e o preço de chegada são 2.000, 2.500, por aí. De uma forma ou de outra, eu acho que estamos a entrar numa era onde isto se vai reverter, porque a quantidade de pessoas que simplesmente está a dizer não, seja porque não pode mesmo ou porque não quer, porque acha estúpido, está a aumentar, acho eu, parece-me a mim que está a aumentar, e portanto este mercado tem mesmo que ter um crash, porque está a precisar de um reset. Nós precisamos de ter gráficas no mercado que representem isto, um ponto de partida adaptado à inflação, sim, mas um ponto de partida cujo valor proporcional às outras coisas seja muito inferior. E nós tínhamos a Titan, que eu comentei há bocado, porque a Titan foi muito engraçada. A Titan foi criada da seguinte forma: o chip que seria a 80, que era o máximo da Nvidia, eles mudaram o nome
e puseram Titan, portanto mudou essencialmente o nome para aumentar para 1000 paus. Só que a gráfica não tinha problema nenhum em ser 1000 paus, porque toda a gente dizia que era estúpido, nunca na vida alguém pagaria 1000 euros por uma gráfica para jogos. Wink wink. Houve uma genialidade de marketing que é, não, mas não tem problema, a Titan da Nvidia existir porque não é uma gráfica para jogos. Ok, então tudo bem. This card for $1,000 is actually a bit of a bargain if you want one card that can do multiple things like gaming as well as perform very, very well in professional desktop environment. Entretanto, a 80 fez downgrade de chip no processo. Ok, tudo bem, mas entretanto foi suavizando, daí o efeito vaselina foi suavizando a entrada de 1000 euros por uma GPU para jogar. Entretanto, removeram uma feature da Titan, passou a ser exclusiva das gráficas, na altura às quadro, que eu acho que vou errar porque eu estou a dizer de memória, mas não é importante se está certo, é importante o exemplo. Que eu acho que era o Double Precision, acho que foi essa a feature. Se eu estiver enganado, peço desculpa, é só o exemplo de uma feature presente nas gráficas de linha profissional que tinha na Titan, deixou de ter. E porquê que tiraram uma feature da linha profissional da Titan? Porque a Titan não é uma gráfica profissional, porque já existe a quadro. Espera aí, então para que serve a Titan? A Titan custa 1000 paus, o preço é estúpido para jogos. Não, mas não é uma gráfica para jogos. Ok. Esta feature não existe na Titan? Não, porque essa não é uma gráfica para trabalho. Então para que serve a Titan? Efeito vaselina. Passou, muito gradualmente, passámos a aceitar gráficas de 1000 paus e estamos onde estamos hoje, não é? Eu, enquanto gamer, se eu não trabalhasse com isto e não fizesse conteúdo, isto seria o máximo que eu teria. Eu não daria mais dinheiro do que isto. Não interessa a finança pessoal. É uma questão de fazer sentido. Eu, pessoalmente, é uma coisa meramente pessoal. Acima de 400 paus, mais ou menos, não é? Não faz muito sentido. Para jogar uns jogos, uma única peça, já que o computador tem que ter 7 ou 8 ou 9, depende dos PCs, peças lá dentro, porque é que só uma vai custar 1000? Não faz sentido. Independentemente de ser possível ou não de comprar, gosto disto, mas não ao ponto de sacrificar outras coisas. Não sei, nunca fui muito fã, a sério, nunca fui muito fã de estourar um orçamento enorme numa única peça. Mas claro que há pessoas que ganham o valor da peça numa semana, não é? E há pessoas que têm que pagar um crédito de 3 anos para uma única peça, não é? Portanto, vai das prioridades de cada um, mas falando um nível mais pessoal agora, eu compraria isto ou agora a nova 9060 XT, máximo. E é tipo, é esse o valor e é o máximo que houver por esse valor. Se pagando esse valor não dá para jogar jogos, eu preferia não jogar jogos, preferia comprar uma PlayStation ou uma Xbox. Não dá, então não jogo. Jogo jogos antigos. Sinceramente é isso que eu faria. Se eu estivesse a começar agora, não trabalhasse com hardware, não fizesse conteúdo, deixa-me olhar o que há. Frame Generation, esquece lá isso, como já vimos. Ou melhor, pagar mais de propósito para ter isso, ou ter uma gráfica mais fraca pelo mesmo preço. Porque o Frame Generation... Não. Portanto, seria isto. Portanto, o que eu vou fazer é esta. Por acaso, há coisas que eu gostaria de testar numa 9060 e eu quero ter uma, mas ao mesmo tempo eu de certeza que vou montar PCs com uma 9060, portanto eu vou testar, portanto eu não sei se vou ter uma aqui para mim ou se vou simplesmente fazer as experiências que quero quando montar um PC com uma 9060 para alguém, portanto ainda não sei. Mas eu vou espetar esta 7600 XT no meu PC, neste aqui, que eu uso aqui para trabalhar, e vamos ver. E para jogar também. O outro PC é mesmo só para entretenimento. Este PC que eu tenho ao meu lado é de entretenimento e de trabalho. Portanto, eu vou espetar esta gráfica aqui e quero ver, vou dar o benefício da dúvida, porque aqui existe uma nova questão. Na altura desta, aqui eu vou ser advogado do diabo, os critérios eram diferentes. O critério do gamer, típico, com aspas, porque há sempre diferenças, é, se escorrer a 900p, se escorrer a 1080p ou num limite se eu tiver que baixar para 900p um jogo ou outro e der 60 fps, tipo, tá ok, eu estou feliz com isso, tipo, estás a ver? Era o critério. O critério agora tem que ter 200 fps mínimo, porque senão o input lag. E depois vem o frame generation. O input lag não importa assim tanto. Mas jogar a menos 100 fps não, porque input lag. Mas ativa o frame generation, mas tem input lag, mas não importa. Tipo, uma pessoa não percebe. É difícil perceber o que é que o mercado quer hoje em dia. Não é?
queremos tudo, não é? Mas depois chega a carteira e diz assim, não. Portanto, se os critérios fossem os mesmos, desta altura, uma gráfica desta geração serviria para alguma coisa e tem que servir ainda hoje, uma 7600 XT. Porque se para manter o mesmo critério tu tiveres que trocar de gráfica todos os anos, em 2020 compras uma, 21 compras outra, 22 outra, fica uma despesa enorme, certo? Portanto, uma gráfica tem que dar para 2 gerações, talvez 3, começando a perder, começando a sacrificar coisas, mas vamos assumir pelo menos 2, não é? Trocar geração sim, geração não. Acho que faz sentido. E, portanto, se os critérios fossem os mesmos do passado, isto corre jogos a 1080p 60? Alguns vai correr mais, eu sei. Eu tenho aqui, eu estive a jogar com isto no outro PC, eu sei mais ou menos. Para além de tudo que eu já vi, não é? Estou a dizer já com updates de jogos novos e não sei o quê. Porque é a única coisa que falta. É dar essa margem, esse benefício da dúvida. Tudo bem que as coisas ficaram extremamente mais caras, as gráficas ficaram mais caras, começámos a usar argumentos um bocado da treta para justificar isso, mas também é verdade que a própria pessoa que compra está a exigir mais do mesmo produto. Se calhar também porque foi influenciado com tanto marketing e tanto influencer que a pessoa precisa daquilo e se calhar não precisa assim tanto, mas é isso que a pessoa procura. E se a pessoa procurasse o mesmo que nós, que estamos aqui há mais anos, procurávamos de antes, isto seria suficiente? Se não for neste vídeo, é no próximo. Portanto, este vídeo ou acaba aqui, tchau, beijinhos à prima, ou a seguir meto um bocadinho de um testezinho disto. Se não, vemo-nos no próximo vídeo.